Ei, Zecas Zequinhas, espero que estejam todos bem. Nós finalmente estamos ainda melhor do que costumamos estar. Conseguimos finalmente tirar uns dias para vir para o meio da natureza, aqui para o meio do campo, só com árvores, passarinhos, rio e brincadeiras ali com a menina que vai fazer uns aninhos. Então trouxemos assim numas férias para ela curtir e relaxar ainda mais um bocadinho. E então, já que estamos aqui no meio do monte e há rio e natureza para explorar, mas aproveitar também, já que tenho um tempinho, para finalmente responder àquele Q&A, às questões que têm vindo a colocar. Então, desculpem lá estar a parar o vídeo já aqui neste início, mas só para dar uma pequena nota. Então, depois de eu estar aqui de volta da edição do vídeo, reparei que isto acabou por ficar um Q&A com 46, 47 minutos. Então, ao invés de estar a postar um vídeo gigante de um Q&A, vou optar por cortá-lo em 3 partes. Então, esta semana sai a primeira parte, na próxima semana sairá a segunda parte e na outra semana sairá a terceira parte. Apenas para tentar com que isto seja um pouco mais leve e um pouco mais fácil de absorver. Só dizer que nos divertimos total, espero que tu gostes também e dar uma referência que roubei esta ideia de fazer isto assim ao grande Estevão Romera. Se não conheces o canal do YouTube do Romera, vai lá dar o cheque que o gajo fala de cenas bem fixe para quem está interessado em merdinhas técnicas de música e cenas assim. Então dá lá o cheque no canal de Estevão Romera. Vamos lá continuar aqui mais então. Obrigado. E agradeço as dezenas e dezenas. Acho que foram cerca de 50 ou 60 perguntas que caíram assim. Vou tentar responder a algumas, não prometo que sejam todas, pelo menos só neste Q&A, mas vou fazer o meu melhor para dar então a resposta às vossas questões. Mais uma vez, obrigado por terem dúvidas, sugestões e curiosidades sobre o meu trabalho e sobre mim e sobre os meus vídeos. Então vamos lá tentar responder. Q&A, Paulo responde, ainda há tempo. Então vamos lá. A primeira. Qual ou quem foi a tua influência na altura para agora seres amante e fazeres parte da cena underground de música de peso? Abraço, Paulo. Pergunta pelo José Pedro Fernandes. Então, sinceramente, eu tive sorte porque posso quase dizer que ainda na barriga da minha mãe eu já ouvia música e também música pesada. Então, nascer numa casa em que o meu pai já ouvia vinil e tinha muito vinil, foi algo super natural para mim, desde começar logo a ouvir Iron Maiden ou, sei lá, Pink Floyd. Então, se calhar, falando assim, a maior influência terá sido o meu pai. Mas também já tinha, música em casa por todo lado, do meu avô, principalmente música africana, em casa do meu avô. E depois, claro, aos, sei lá, eu devia ter para aí uns 9 anos, quando o meu tio conseguiu convencer o meu avô a abrir um bar, o Paranoias Bar, em Nogueira do Cravo. E então, aí eu com 8, 9 anos começo a entrar cenas Napalm Dead, Cannibal Corpse, Obituary. Então as minhas maiores influências foram sem dúvida a minha família. Obrigado, José, pela tua pergunta. Então, pegar aqui outra, J. Ferreira de Jazagatel, pergunta: de que te lembras do Paranoias Bar e que achavas daquilo na altura? Então, passando ainda da outra pergunta, né? O Paranoias, como eu disse, tenho eu 8 ou 9 anos. Então, o achar daquilo eu não acho muita coisa, porque, embora me recorde de muitas coisas, recordo-me, por exemplo, do meu tio ter chateado o meu avô durante meses para fazer um coberto na parte de trás para eles fazerem um festival de passagem de ano e que depois chove torrencialmente e vai tudo por água abaixo, literalmente. Então, sim, recordo-me perfeitamente de muita coisa do Paranoias. Não tenho muito que achar, simplesmente foi realmente uma porta para mim, para o metal e para a música pesada e para concertos ao vivo. Foi dos primeiros concertos ao vivo que vi, ainda cheguei a ver Mind Snare a tocar lá e tudo mais. Então, sim, recordo-me muito bem de Paranoias, embora fosse muito pequenino. Tenho amigos muito mais velhos do que eu que ainda hoje são meus amigos e então o Paranoias foi sem dúvida algo muito importante para mim. Obrigado, Jota, aí pela tua pergunta.
aqui, pequeno almoço de campeões, é? Então, uma sugestão de David que diz: Olá Paulo, uma sugestão para vídeos futuros, quando falas de uma banda ou de um disco em específico, colocar um clipe de 5, 10 segundos da banda para ir dando o gosto ao ouvido. Abraço e continuação de bom trabalho. Então, sinceramente isto foi algo que eu me debati muito no início dos meus vídeos, mas vou-te responder a esta sugestão com outro comentário aqui do Filipe Marques, que diz: tenho visto os teus vídeos meio salteados e ainda bem que não dás rótulos às bandas que mostras. Não tinha ido ouvir, surpresa agradáveis algumas, nem metade delas, assim ouvi todas. Então, exatamente é mesmo por aqui que passa o facto de eu não dar rótulos ou de não meter aqueles videozinhos, porque só 5 ou 10 segundos não te consegue passar a mensagem completa da banda em si. Então, se te despertar curiosidade daquilo que eu digo, ir lá fazer o check na cena acaba por ser muito mais fixe. Obrigado David e obrigado Filipe. Então aqui mais uma, e esta também uma sugestão do Samuel Luís, que diz: Olá Paulo, bom vídeo, deixa sugestão para um próximo, podias mostrar que set é que tens para ouvir os discos em vinil, ou até se souberes deixar já algumas sugestões de bons leitores que se possam comprar nos dias de hoje. Abraço. Então, sinceramente, obrigado. Sinceramente eu acho que não sou a pessoa indicada para te dizer o que é melhor ou o que não é melhor, porque todas as coisas são diferentes e até a sala onde tu ouves os teus vinis influenciam aquilo que tu vais comprar. Então, sinceramente não te sei dizer o que deves comprar. Em relação a como tratar o vinil, é uma coisinha que pode entrar aqui neste âmbito da tua sugestão. Vou deixar ficar aqui um linkzinho sobre 5 dicas que dei num dos vídeos sobre como tratar os nossos vinis. Então dá lá uma checada que já percebes mais um bocadinho a cena. Depois em relação a marcas, tantas marcas boas e tantos leitores de vinis bons que se fizeres uma pequena pesquisa encontras isso muito facilmente. Obrigado Samuel. Mais uma pergunta do Jorge Gomes. O Jorge pergunta: 2 perguntas para o Q&A. Qual a banda que te dá mais pica a tocar? Eu sei que é complicado fazer distinções, mas há sempre aquela que temos um gosto especial. E preferes cantar, escrever em português ou em inglês? Sinceramente, como são 2 tipos de música completamente diferentes, né? Tipo Besta sendo grindcore e Redemptus sendo, sei lá, um post-metal, um sludge, aquilo que lhe queira chamar. Então, como o mindset é tão diferente e há mesmo aquele switch, eu não te consigo dizer sinceramente qual delas prefiro, porque embora em Besta eu tenha a liberdade de andar a saltar por todo lado como é normal, e em Redemptus tenho mais aquele feeling do baixo na mão, são 2 coisas que, sendo tão diferentes, não tenho preferência entre uma e outra, porque realmente amo aquilo que faço, tanto numa coisa como na outra. Quanto a escrever em inglês ou em português, o português foi uma coisa que eu fiz apenas quando entrei para a Besta, né? E posso dizer que é um pouquinho mais complicado do que em inglês, mas gosto muito, e gosto muito de escrever em prosa principalmente. E então fazer umas rimas em grindcore é algo que não é muito usual, mas que eu gosto muito de fazer. Mas não sei, também não tenho preferência, pois sendo mais uma vez espectros tão diferentes, é uma cena que me deixa completo, tanto de um lado como do outro. Obrigado, meu, pela tua pergunta. E esta aqui do Francisco Moura. E então o Francisco diz: Grande Paulo, tens alguma banda que com o tempo já não gostas tanto? Já agora, alguma banda que fizeste as pazes e que gostas de novo? Bem, sinceramente, existem sempre bandas, porque isto é uma cena mesmo de fases, né? Então, assim de cabeça, acho que, olha, posso-te dar o exemplo de Mastodon. Mastodon foi daquelas bandas que eu ouvi, tipo, tudo, Remission, Leviathan, tipo, tudo, e de repente eles chegaram ao The Enter e eu, tipo, quase que parei, e então, só quando eles lançaram agora este último, o Emperor of Sand, é que eu voltei a ouvir tudo o que estava para trás e voltei a gostar da banda. Outro exemplo desses é também Barnes, que gosto do Red, do Blue, chegou ao Yellow and Green e eu fiquei assim um pouquinho naquela, tem músicas fixes, mas não sei, tipo, perdi a vontade de ouvir, e assim de repente, Yes I Love, e assim de repente, tipo, lançaram o Purple, que eu não dei muita atenção, e lançam o Golden and Grey, e eu começo a ouvir outra vez. Então, tipo, pá, é um bocado por fases, até mesmo com Verge, que aconteceu-me um pouquinho isso, mas a música é mesmo isso. Muitas vezes a fase em que te encontras na tua vida e aquilo que tu sentes no momento é o que te faz ouvir certo tipo de bandas, e então acho que esta resposta já serve o propósito da tua pergunta. E
estar aqui a meter uns livrinhos para ir até à beira do rio. E já agora, olha, não sei se algum dia viste estes, escritos pelo Luís Mazeto. Luís Mazeto, o guitarrista de Basalto, banda que gravou o split com o Redemptus, o Atlântico. Então, se tiveres a oportunidade de conseguires arranjar estes livrinhos, dá aí o cheque, que tens aqui umas entrevistas mesmo fixe, e eu hoje vai ser dia de reler isto um pouquinho também. E pegando ainda aqui na pergunta de Francisco, transitar logo aqui para a pergunta do Rui Silva, o Rui Silva, grande baterista de Soul of Anubis, que me diz: Paulo, porquê é que não gostas de The Enter de Mastodon? Epá, sinceramente não sei, mas acho que na altura que ele saiu eu não estava mesmo para ali virado e não sei, a música não me parecia com tanta emoção e não me parecia tão pensada como tinha sido em álbuns anteriores, principalmente tipo o Crack the Sky ou até mesmo o Blood Mountain. E então o The Enter caiu-me assim um pouquinho estranho e vi um show deles nessa tour do The Enter e não gostei nada do show. Talvez tenha sido isso que me tenha desligado um pouquinho do The Enter. Mas pronto, sai o seguinte, sai o Emperor of Sand, eu volto para trás e ok, posso-te dizer que há umas músicas no The Enter que sim, são bem bonitas. Mas continua a ser o disco que eu menos gosto de Mastodon. Então aqui mais uma, enquanto a Chay vai fazer o xixi. Então, a próxima pergunta é do Ricardo Silva e ele diz: boa tarde, parabéns pelo vídeo, lá tive que jogar um pouco de Metal Gear, quanto ao Detroit não conheço, mas fiquei em pulgas para saber mais sobre ele. Que baixistas têm influenciado? Forte abraço. Então Ricardo, eu fiz um vídeo não há muito tempo de baixistas, claro que posso-te tirar logo o Caleb assim, mas dá um check aqui neste videozinho que vou deixar ficar aqui o link e lá eu falo sobre os baixistas que mais me têm influenciado. Obrigado pela tua pergunta, meu. Bem, agora que a Chay já fez o seu xixi, né? Eu vou aproveitar aqui este banquinho. Só virar isto aqui. Então, aqui, ainda em relação a baixo, diz o Joaquim Soares: Paulo Rui, porque escolheste o baixo, quais os baixistas que mais te inspiraram? 2 em 1, responde às duas ou escolhe uma. Obrigado, Joaquim, para a tua questão. Então, pronto, a segunda, tal como disse na última resposta, vou-te deixar ficar o link aqui. E como é que eu comecei, como é que eu escolhi o baixo? Porque é que eu comecei a tocar baixo? Eu basicamente comecei a tocar baixo por causa do Helder. O Helder Almeida Ferreira, que era o antigo baixista de IC. E então quando ele se mudou para a Holanda, deixou ficar o material dele comigo, na sala de ensaio, em casa dos meus avós. E eu disse: se vais deixar ficar as cenas comigo, qualquer dia eu estou aí a fazer uma banda a tocar baixo. E ele continuou a puxar, tipo, vai, faz. E pronto, e assim começou a cena de começar a tocar baixo. Sim, se não tivesse sido o Helder Ferreira, Almeida Ferreira, o Paulo Rui nunca teria pegado no bacalhau para fazer uns riffs de low sounds. Então, o Bruno diz: tenho duas, escolhe uma. Quais os modelos de amp de baixo que darias tudo para tê-los e porquê? E fora as tuas, qual a banda nacional que adorarias fazer ou ter feito parte e porquê? Abraço. Então, em relação a modelos de amps, felizmente eu tenho basicamente aquilo que eu queria. Consegui encontrar o Tech 21, né, que comprei ao Pedro Lopes, e comprei também o Orange, o AD200. AD200? Acho que é assim o nome dele. Então, tipo, acho sinceramente que se precisasse de arranjar outro, talvez fosse o Ampeg, o SBT Classic. Embora eu tenha o Pro 7, mas se calhar o Classic seria algo que eu me mandava, mas estou bem orientado com a cena de amps de baixo. E em relação a bandas portuguesas que eu gostaria de fazer parte ou ter feito parte, sinceramente nunca pensei nisso e acho que não tenho essa curiosidade, não tenho esse fetiche, entre aspas, porque aquilo que é bem feito porque eu não estou lá. Porque se eu estivesse seria uma coisa completamente diferente. Não estou a dizer que não seria bem feito ou não, mas seria completamente diferente. Então, tipo, estar a estragar algo que foi bem feito, não tenho essa... Nunca meti isso na minha cabeça. Mas obrigado, Bruno, pelas tuas questões. Até já. Então, a SC Sabena pergunta: se pudesses ter escolhido o teu nome quando nasceste, como gostarias de te chamar? Sinceramente, ainda bem que eu me chamei Paulo Rui. Até porque, história engraçada,
O nome Paulo Rui vem da minha madrinha. Felizmente a minha madrinha conseguiu convencer os meus pais a mudar o meu nome, porque supostamente, segundo reza a história, eu ia me chamar Vítor Hugo. E eu acho sinceramente que não tenho cara de Vítor Hugo. Então, se eu pudesse ter escolhido um nome, escolhi o nome que a minha madrinha me deu, que é mesmo Paulo Rui. Por isso, obrigado Sabena pela pergunta e obrigado madrinha teres convencido os meus pais a não me chamar Vítor Hugo. Mas tenho grandes amigos que chamam Vítor Hugo, hein? Anda Vitó. Então, aproveitar aqui uma sombrinha e uma nuvem que veio tapar o sol, para aproveitar aqui mais duas. Então, o Filipe Marques pergunta, mais um vídeo, mais umas coisas fixes para ouvir. Voltando ao tema das bandas para viajar, conheces Kovat? Sim, conheço Kovat. E embora os gajos toquem tipo tótil, para mim é uma cena tipo, é muito viajar na maionese, sabes? Tipo, é muita técnica e na minha visão, na minha perspectiva, tipo, não tenho assim tanto sentimento. Eu pelo menos não consigo retirar o sentimento da cena, mas que os gajos tocam bué, tocam. E ainda noutra de bandas, aqui o Francisco Moura diz, grande Paulo, tu curtes da Acid Bad? Sim, eu curto algumas cenas da Acid Bad. E sem dúvida uma das bandas de culto, né? Tiveram tão pouco tempo e gravaram só 2 discos e foi pena depois do baixista ter morrido, eles nunca mais fazerem nada, mas pronto, os gajos tocaram noutras bandas fixe, como Crowbar ou como Goat Horror ou cenas assim do género, mas sim, Acid Bad não é uma cena que eu ouço assim tanto, embora eu sei, tipo, entrar ali naquele espectro de sludge e doom e post, mas tem muita cena do thrash e do dead e isso tudo, então é uma banda assim meio peculiar, mas, gosto de Acid Bad, mas não tudo. Então, aproveitar aqui também esta sombrinha. O Eduardo Ribeiro pergunta, Paulo Rui, dirias que Alice Cooper é uma grande influência no metal e rock em geral ou não? Abraço. Pá, sinceramente acho um bocado impossível não dar crédito a alguém que tem tipo mais de 20 discos lançados, né? E por mais não seja aquela influência que ele teve há muito tempo atrás, quando apareceu com aquelas pinturas, então acho que muita gente se identificou com a cena da rebeldia, por isso sem dúvida Alice Cooper, independentemente de ser para mim ou não, é sem dúvida a influência. Ali temos o Primo de Simões. Ai, que mas aqui tem que ter cuidado com muitas ortigas. O ortigal.